Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela. Voltamos aqui com o nosso assunto sobre desenvolvimento sustentável, módulo 2, ok? Bem, no vídeo passado eu falei para você, nós finalizamos a questão do assunto da Agenda 21. Hoje nós vamos dar início aqui à Agenda 2030, que está no seu material também, tá? Vem comigo. Bem, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável corresponde a um conjunto de programas. Lembra que eu falei para vocês que ela é praticamente, assim, um pouquinho parecida, que é um documento também importante com a Agenda 21. Porém, ela tem aqueles 17 ODS, né, que a teacher falou que são os objetivos. Bem, um conjunto de programas, ações e políticas que orientarão o futuro, tá? O trabalho das Nações Unidas e de seus países membros em direção ao desenvolvimento sustentável. Peraí, professora. Então, quer dizer que as Nações Unidas que está encabeçando? Sim, tá? É um programa, é um projeto que partiu, como a Agenda 21, das Nações Unidas. Então, o que acontece? Ela chama e ela instiga e chama ao comprometimento ambiental seus países membros, tá? Ao que assinarem e a se comprometerem com 17 objetivos ao longo desses anos até 2030, tá? Propõe 17 objetivos que a gente chama do quê? De ODS. E 169 metas associadas, resultado do consenso alcançado pelos delegados dos Estados-membros da ONU. Os ODS são o cerne da Agenda 2030 e sua implementação ocorrerá no período de 2016 até 2030. Por quê? Porque ela foi formalizada, que em 2015. Tá? Lembra que eu falei para vocês, nós falamos da comissão, nós falamos que já houve até um prêmio, falamos aqui da questão das empresas que foram premiadas, tá? Isso é o quê? Um incentivo para que você continue implementando dentro da sua empresa, o quê? Ações de desenvolvimento sustentável, ok? Bem, continuando. O Brasil destacou a grande oportunidade de que a pobreza mundial seja erradicada. Então, neste evento e dentre esses 17 objetivos, esses ODS, lembra que eu falei para vocês a questão da pobreza? Então, a questão da pobreza, tá? Ela é o carro-chefe da questão dessa Agenda 2030. Por que a pobreza, né, prof? Por quê? Como eu já falei, no Brasil, assim não só no Brasil, mas no mundo, né, tem uma variedade muito grande na balança. Tem gente rica muito rica e tem gente pobre muito pobre, tá? Então, principalmente a diferença entre países desenvolvidos, países em desenvolvimento e ainda tem aqueles países ainda de menor categoria, tá? Que pode ser considerados aí países até sem desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, o que acontece? A ONU, ela tem esse olhar geral no mundo. Então, ela olha e fala assim, não, gente, tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos mudar essa visão mundial. Nós precisamos distribuir ou redistribuir a questão da renda do dinheiro no mundo. Tá ok? Bem, os elementos da Agenda 2030 não se limitam apenas aos objetivos, mas também se refere aos meios de implementação que possibilitarão o cumprimento. Então, o que acontece? Não adianta você falar como aonde você tem que chegar se você não fala o caminho, tá? E essa Agenda 2030, ela também segue essa estrutura da Agenda 21, ok? Como o financiamento para o desenvolvimento. Então, o que acontece? Essa agenda, ela também traz o quê? Como conseguir dinheiro para esses projetos, para esses objetivos, tá? Como conseguir o financiamento, a questão da tecnologia, da capacitação da mão de obra, tá? A questão da cooperação e comércio internacional. Também o que? Fornece mecanismo que eu até coloquei em destaque aqui, monitorar. Essa palavra é muito importante, né? Não só monitorar, mas eu até estenderia aí também a questão de fiscalizar, tá? Porque a fiscalização, ela é muito importante,
tá? Não só para as questões ambientais, mas em todas as questões, por exemplo, de cunhos federais, estaduais e municipais, isso precisa ser fiscalizado, tá? É a mesma questão, por exemplo, quando você fala assim, poxa vida, prof, por que desmatam tanto lá em áreas de fronteira, principalmente nas áreas da floresta amazônica? Porque a fiscalização é ineficiente, né? É um território muito extenso e o efetivo é pequeno. Tem poucas pessoas para poder fazer isso. Então não é só a pessoa. Ah, sei lá, eu sou do IBAMA, eu sou do órgão fiscalizador, mas eu não tenho, por exemplo, um transporte adequado. O número de transporte é restrito. Além do transporte, você precisa também do combustível para chegar até essas regiões, até essas áreas. Então, vocês estão vendo o quanto que é complexo? Então, assim, a fiscalização ela é imprescindível para que os projetos deem certo, tá? Ok. Bem, monitorar, tá? Os objetivos e suas metas para ajudar os países a comunicar os seus sucessos e identificar os seus desafios, bem como traçar estratégias e avançar seus compromissos com o desenvolvimento. Então, o que que acontece? Você tem a oportunidade aqui também, através disso, dessa cooperação da ONU e dessa agenda, você pode o quê? Divulgar, comunicar os seus sucessos. Então, você tem uma troca de informação e você pode, por exemplo, mandar para outro país uma iniciativa no seu que deu certo. Então, isso é troca e cooperação internacional. Tá? Lembra quando eu falei para vocês a questão da troca de tecnologia e de conhecimento? É isso. É identificar. Então, identificar o que no seu plano, por exemplo, ficou atrasado ou ficou estagnado. Qual desses 17 objetivos que você não tem ou você tem pouquíssimo? Planos, objetivos ou programas ou ações em municípios ou estados que não estão dando muito certo, ou que estão poucos, ou começaram e não terminaram, né? Então, isso é importante. Bem, aqui eu queria falar para vocês o seguinte, que na próxima, essa questão de identificar aqui, ó, traçar estratégicas e tudo mais, nós vamos falar na próxima parte, a questão dos relatórios. Tá? Então, assim, não é só fazer parte dos países membros, não é só assinar, vir aqui como representante do seu Estado-nação e ir lá na Rio 20 assinar, lá sou representante do meu país e assinou. E nesses 15 anos, né, como eu falei para vocês, é um trabalho longo, né, principalmente da comissão, e você não prestar conta disso. Tá? Então, você tem que fazer um relatório, você tem que mostrar isso, tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Bem, isso aqui foi o início, tá? Da questão do que e do que tem, para que serve a questão da Agenda 2030, ok? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada, até a próxima, bons estudos!